Tá, tá, tá tudo bem, graças a Deus. Que bom. Vamos nós lá então, gente. Ó, já tem 16. Tem alguém aí que é de Belém do Pará? Tem um áudiozinho aí de Belém do Pará? Nossa, que beleza! Que beleza! É do Horto das Oliveiras, né? De Belém aí, muito obrigado, viu? A gente fica muito feliz com a participação de vocês, sejam muito bem-vindos. Obrigada, professor. Tá? A gente torce muito para que vocês persistam aí, porque o ambiente aqui, o aprendizado, ele acontece, ele é muito, vamos dizer assim, muito adequado, muito tranquilo, assim, normalmente os alunos gostam de estar por aqui, e eu estou vendo aí que tem uma turminha, tudo direitinho aí, gente, parabéns aí pelo empenho, tá? A gente fica muito feliz por isso. Então, moçadinha, olha, vamos dar continuidade na nossa aula que fala sobre as unidades, tá bom? Eu vou dar uma ligeira repassada no que nós havíamos feito na primeira aula, e daí para frente aí depois a gente dá continuidade onde a gente parou, tá? Agora, gente, nós estamos conseguindo já, ó, ter uma marcazinha que nós praticamente nunca tivemos, né? De superar aí, de ter mais aí de 25 estudantes, né? E a gente fica bem feliz por isso. Vamos nós aqui então, ó. Vocês conseguem ver bem esse quadro que está sendo apresentado? Sim. Então vamos nós, ó. Lucas, que maravilha, você está aí, campeão. O Isaac está por aí também? Sim. Ó, vamos em frente aqui. Moçada, vamos relembrar lá. Nós temos as grandezas, que são as grandezas fundamentais, que é de onde deriva todas as outras grandezas. Quem são essas grandezas? O comprimento é o metro, a massa é o quilograma, o tempo é segundos, a corrente elétrica é o ampere, a temperatura é o Kelvin, a quantidade a quantidade de matéria é o mol, a intensidade luminosa, que é a candela, tá vendo, moçada? Aí ele traz aqui qual é a unidade e traz também para a gente, ó, qual é o símbolo. Tá vendo? Então, ô professor, como é que cairia uma questão aí de conhecimentos gerais relacionada com isso? Ele poderia estar perguntando assim para a gente, ó. Ó, ele poderia estar perguntando assim para a gente. Gente, só um instantinho que tocou uma campainha aqui, só um instantinho. Olha, perdão. Então, ele poderia estar perguntando assim para a gente, olha, no sistema internacional, quais são os símbolos de, por exemplo, comprimento, ó, massa,
tempo e temperatura. E aí, nas opções, por exemplo, você ter opções assim, ó, para você marcar, ó. Tá vendo, ó? Você ter opções assim, ó. Estão compreendendo como é que pode... Aqui já caiu questão na prova dessa forma, ó. Ah lá, vocês marcariam a primeira ou a segunda? A segunda. Marcariam a Segunda. segunda. O que tem errado na primeira? O símbolo tá fora de ordem. Além dele estar fora de ordem, o que está errado? Tem os que não tava, né? Tem uma candela lá, ó. Candela é uma unidade no sistema internacional, mas ela é de luminosidade. Tá vendo? De intensidade luminosa. Então, ela não tem nada a ver com comprimento, tá vendo? Agora, a de baixo, olha lá, o que a gente tem? Ó, o comprimento, quando você vai medir alguma coisa, ó, no sistema internacional, ele é dado em metros. Aí você pensa, poxa, professor, mas eu vejo aí um monte de placa falando de quilômetro, né? Às vezes a gente vê nos produtos escrito centímetro. No caso do centímetro, ele é um submúltiplo. No caso do quilômetro, ele é um múltiplo do metro. Olha aqui, ó. No caso do quilômetro, vamos escrever o quilômetro aqui, ó. Ah lá, tem um K na frente que é indicativo de 1000. Esse prefixo aqui, ó, prefixo é tudo aquilo que vem na frente da unidade, ó. Indica o quê? 1000. É um indicativo que nós temos quanto? 1000 metros, 1 quilômetro, 1000 metros, né? E o centímetro, por sua vez, ó, o centímetro, por sua vez, será uma unidade de quê? Será o quê? Um submúltiplo, ó. Você vai ter a centésima parte do metro, é igual centavo, não é a centésima parte do real? Então, ele é um submúltiplo, ele é menor, né? O centímetro é menor do que o metro. Quanto menor, professor? 100 vezes. Por quê? Nós precisamos de 100 centímetros para a gente ter 1 metro. Percebem? Então, isso daí, na parte de conhecimentos gerais, às vezes eles cobram, vai lá, muda aqui essas unidades, ó. O de baixo aqui, o que mais vocês veem na primeira opção que está errado, hein, gente? Nessa primeira alternativa, o que mais vocês veem de errado aí? A O min. temperatura. A temperatura. A temperatura ali está representada em quê? Na primeira é graus Celsius. Na primeira é graus Celsius, parabéns, olha lá. E no sistema internacional, gente, o que eles convencionaram em 1964 foi o quê? Para que essa temperatura fosse representada em graus Kelvin, ó, que é o que está apresentado aí na segunda alternativa lá. Vocês percebem uma coisa? O K que está na frente do grama lá, ó, representando quilograma, ele deve ser minúsculo. E o K que está representando a temperatura, esse sim, é o nome de um cientista e não um prefixo indicativo de 1000. Aí esse K da temperatura, vejam bem lá, ó, ele é maiúsculo. Na primeira alternativa, lá, ó, se a gente for ser muito rigoroso, apareceu 1 quilograma escrito com letra maiúscula. Não está adequado aquilo ali. Ah, professor, mas eu vejo nas placas escrito quilômetro e o K está maiúsculo. Não deveria, mas, né?
De qualquer forma, ó, esse K aqui, ó, ele é um prefixo, ó, e aqui na segunda alternativa ele foi feito da forma correta. Aí, olha, o que vocês veem também, algum de vocês já comentou aí, qual é a outra incoerência que a gente vê na primeira alternativa? Mim? O mim, vai nasces, ó. Por quê? Olha lá, ó. O min significa minuto, e o minuto não é uma unidade que está no sistema internacional. Ele não é uma grandeza que está no sistema internacional. Então, aqui, ó, o segundo é o correto, né? É a unidade de tempo no sistema internacional. Aí, olha, dessa forma, a gente conseguiu, né? Ele só iria misturar essas unidades, viu, gente? Ele só iria misturar essas unidades e perguntar para vocês, é só ficar atento com esse tipo de coisa aí. Para frente, na hora que vocês estiverem, gente, estudando mais isso aí no 9º ano, um pouco mais da física, né? Estudando lá velocidade, aceleração, trabalho, potência, eles vão explorar isso com vocês com mais intensidade. E aí, vocês querendo, a gente volta e dá uma trabalhada em tudo isso aí, tá? Que o professor entende bem essas coisas aí. E aí dá uma ajuda. Agora, se alguém quiser anotar, gente, anota, por favor, porque eu quero passar para frente. Professor, Oi? só uma dúvida que o senhor tinha explicado em algumas aulas atrás, Aham. mas eu esqueci. Como que transforma de graus Kelvin para graus Celsius? Ah, sim. Ó, você vai pegar, por exemplo, a nossa temperatura hoje aqui em Campo Grande, ela deve estar por volta aí de uns 20 graus Celsius. Então, você vai pegar o grau Celsius, 20 graus Celsius, e vai adicionar 273. Deixa o professor fazer um desenhozinho aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou fazer um desenhozinho aqui que vocês vão entender melhor isso daí. A escala Kelvin, ela é parecida com a nossa escala. Como assim, professor? Olha aqui, ó. A escala Kelvin, ó, ela é assim, ó. Ela é parecida com a escala Celsius, que a gente utiliza muito. Aqui no Brasil, a gente fala graus Celsius, né? Lá na Europa, nos Estados Unidos, eles falam muito graus Fahrenheit e graus Kelvin. Olha o que acontece, gente. Quando você está numa escala de graus Celsius, ó, você vai ter 0 e 100 graus Celsius, ó. 0 e 100 graus Celsius. Aí é um C maiúsculo, normalmente tem uma bolinha aqui para indicar grau, ó. Tá vendo? Então, nós teríamos aí 0 e 100 graus Celsius. Quando a temperatura é em Kelvin, o zero deles é 273. E quanto que é o 100? É 373. Ô, professor, mas você falou que é parecido com o nosso, eu não estou vendo nada parecido aí, mas é parecido, sabe por quê? Olha aqui, na hora que variar 1 grau Celsius na nossa escala, vai variar 1 grau Celsius também na escala Kelvin, olha lá. O nosso vai ser 1, o deles vai ser 274. Se o nosso for 10 graus Celsius, o dele vai ser quanto? Vai ser 200 e quanto? 83. Parabéns, 283. Variou 10 graus aqui, ó. Vai variar aqui também 10 graus, ó. Aqui será quanto? 283, ó. Olha lá. Variou 10 numa, vai variar 10 na outra. Ô, professor, quer dizer que nem sempre é assim? Nem sempre, gente, tá? Nem sempre é assim. Por quê?
Às vezes, nós vamos ter, por exemplo, a escala Fahrenheit, ela começa com 32 e vai até quanto, ó? Os 100 graus dela é 212 aqui, ó. Aí, o que vai ocorrer? Na hora que variar 1 grau Celsius na nossa escala, não vai variar 1 grau Fahrenheit, é diferente a escala. A que coincide com a nossa é a Kelvin, ó. Ela só tem esse início dela que é diferente. O nosso zero corresponde ao 273 graus Kelvin, ó. 0 Celsius, 273 graus Kelvin. 100 graus Celsius, 373 graus Kelvin. Na hora que um aumenta, o outro aumenta. Na hora que um diminui, o outro diminui. Aqui, gente, só tem um detalhe, ó. Olha aqui tem um detalhe que ele é bem interessante. Por exemplo, às vezes a gente não olha lá no refrigerador, não está escrito assim, ó, no congelador, né, da geladeira, dos comércios, às vezes menos 4 graus Celsius, menos 8 graus Celsius. A nossa escala, o negativo a gente consegue escrever ele aqui para baixo, ó. A gente vai ter gradações, ó. Por exemplo, você vai no frigorífico, tem uma câmara frigorífica lá que ela está a menos 20 graus Celsius. Então, aqui aparece uma coisa bem interessante na escala Kelvin, ó. Olha, o mínimo que você vai conseguir obter aqui, ó, é 0 graus Kelvin. Não existe temperatura negativa na escala em Kelvin. Não existe. Ou seja, e essa temperatura aí de 0 grau Kelvin, gente, eu acho que de repente ninguém nunca conseguiu chegar nela. Porque a temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas. E aqui, olha, nesse 0 graus Kelvin, é que não existe movimento nenhum, sabe, das moléculas, ou seja, é uma temperatura baixíssima que a gente chama de temperatura criogênita, entende? Então, é uma temperatura muito, 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 muito baixa, ok? Tem algumas substâncias, gente, que quando a gente vai diminuindo a temperatura, ela sai do estado gasoso e passa para o estado líquido. Por exemplo, nitrogênio, né? O nitrogênio é um gás que está presente no ar, né? Porque o nosso ar atmosférico ele é uma mistura, por exemplo, de oxigênio e nitrogênio, praticamente 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Se você for baixando muita temperatura, esse nitrogênio vai liquefazer, ele fica líquido. Aí você coloca dentro daqueles vasos enormes, né, que o pessoal usa para conservar, às vezes, as coisas em baixíssima temperatura. Aí ele fica lá em baixa temperatura, e na forma liquefeita, né? Isso eles usam muito em laboratórios e tal. Às vezes usa também para fazer determinados acoplamentos entre peças. Quando você precisa contrair uma peça e você precisa dilatar a outra, você dá calor na que você precisa dilatar, aí ela dilata. E a outra que você precisa contrair, você joga nitrogênio líquido nela, que ela vai ficar muito congelada, aí ela diminui de tamanho e você consegue colocar uma dentro da outra. Entende? Eu estou falando para vocês de uma aplicação da mecânica aí, tá? Mas tem muitas aplicações na biologia, gente, nos laboratórios, né? Tudo envolvendo essas temperaturas aí muito baixas, quando você quer conservar determinadas substâncias. Tudo bem até aí? E o pessoal de Belém, está tudo tranquilo? Vocês estão entendendo o que o prof está falando? Tudo jóia, moçada? Então, vamos para frente. Olha só. Nós temos aí, então, olha, essas unidades que são as unidades fundamentais. E aí nós trabalhamos um pouquinho na aula passada também. Eu posso apagar, gente? Posso apagar? Vocês querem dar uma notadazinha? Isso aí também vocês, né, dando uma consultadinha lá depois no Google,
tá? Com certeza os professores de vocês, a gente vão trabalhar isso aí com vocês, repetindo a dúvida, tá? Do Vinícius, o que que acontece? A temperatura, né? Se você quer transformar de Celsius para Kelvin, basta você somar 273. Se eu tenho 20 graus Celsius, igual a temperatura aqui em Campo Grande hoje, nós vamos ter o quê? Quantos graus Kelvin, hein, Vinícius? 20 graus Celsius, moçada. Eu quero transformar para Kelvin. Vai dar quantos graus Kelvin? 293. Isso, 293. Nós vamos pegar 273 e vamos somar 20. Vai dar 293. Beleza, beleza? Sim. Então tá joia. Mais para frente, gente, eu quero fazer com vocês também transformação de unidades, pegar uma temperatura em Fahrenheit, transformar para Celsius, para Kelvin, tá? A ideia agora é nós fazermos o quê? É a gente ter um primeiro contato com isso aqui para motivar vocês, assim, ó, quando os professores estiverem dando aula de ciências, de história e de geografia na escola de vocês, gente, vocês fiquem ligados. Por quê? Para ajudar vocês aí nas questões de conhecimentos gerais. Ah, professor, e se cair pouco a questão de conhecimentos gerais e tal, daqui 3 anos vocês têm Enem, gente. Fiquem ligados, porque ajuda muito vocês, tá? Olha só, outra coisa, moçada. Eu vou passar agora para a nossa tabelinha seguinte. Agora nós temos aqui, olha, o que que nós temos? Nossa, sala cheinha, pessoal. O prof fica muito feliz, viu? Muito feliz. Olha aqui, ó. Nós temos agora as grandezas derivadas, moçada. Nós temos agora as grandezas derivadas, ó. Quem são essas grandezas derivadas? Vamos dar uma olhadinha ali para a gente entender, ó. As grandezas derivadas nós temos aqui, ó. Área, por exemplo, metro quadrado, ó. Tá vendo? Volume, metro cúbico. Toda vez que nós tivermos uma área, moçada, né? Ó, esse lote tem quanto? 360 metros quadrados. O volume da piscina são tantos metros cúbicos. Beleza? É muito importante estar atento com isso aí, ó. A densidade, ela, ó, né? É outra grandeza também, que é uma grandeza derivada lá do sistema internacional. A densidade, gente, significa o quê? A massa pelo volume. No finalzinho da aula passada, a gente ainda brincou com as meninas aqui. O que é mais pesado? 1 quilograma de aço ou 1 quilograma de algodão? Dois Não da é mesma. isso, Clarinha? Os dois são iguais, né? A gente tem a mesma massa, ou seja, a gente tem o mesmo peso. O que muda é o volume. Quem que vai ser mais denso, gente? Né? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? O que vocês... Oi? 1 quilo de algodão. 1 quilo de algodão vai ser mais denso? Ah, eu não sei, professor. Ó, olha só, Clarinha. Vamos entender isso aí, então. O que que vai acontecer, ó? Eu vou fazer um cubinho aqui. Opa! Eu vou fazer um cubinho aqui.
Olha ali. Aquele é um cubinho, ó, que digamos que 1 quilo de ferro dá um cubo desse tamanho. E 1 quilo de algodão, ó, dá um cubo desse tamanho, ó. Só um instantinho, gente. Olha aqui, ó. Digamos que 1 cubo de algodão seja uma coisa bem maior, ó. 1 quilo. Vai ser bem maior. Estão entendendo? Esse é o de algodão. Esse é o de ferro, ó. O que acontece, ó? A densidade, moçada. A densidade, ó. A densidade é igual a massa dividida por volume. No caso, os 2 cubos têm 1 quilo, ó. Então, eles têm o quê? A mesma massa. A densidade deles é igual, ó. A massa deles é igual. Mas olha só. A massa é igual, mas o volume do aço lá, ou do ferro, ó, é muito pequenininho, ó. Aqui, ó. Então, você vai ter o quê? O que vai acontecer com a densidade? Ela vai dar um número grande ou um número pequeno, hein, gente? Se eu tenho um denominador pequeno, gente, o que vai acontecer com o resultado? Ele fica grande ou fica pequeno? Grande. Ele fica grande. Então, olha, a densidade lá, ó, do aço, por exemplo, ou do chumbo, ó, vai ser o quê? Vai ser muito maior do que a do algodão. Por quê, professor? O volume, olha lá, ó. Aqui tem 1 quilo de chumbo. Aqui, nesse outro cubo grandão, ó, tem 1 quilo de algodão. O que está acontecendo? Se esse volume aqui ele é grandão, ó, vai acontecer o seguinte, ó, a gente vai ter um volume grande. Compara os 2 Vs aqui, ó. Esse V é pequenininho, esse V é grandão, ó. Esse volume aqui é maior. Se ele é maior, a densidade vai ficar menor. Entende? Ó, ô professor, espera aí. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Vou colocar aqui onde não tem escrita, ó, para ficar melhor para vocês verem. Olha aqui, ó. Vamos fazer com um número aqui embaixo, ó, para vocês entenderem melhor. Nós temos assim, ó, a densidade é igual a massa dividido por volume. Digamos que a massa seja igual a 10 quilogramas e que o volume seja igual a 20. Quanto que vai dar o resultado disso aqui? — 0,5 quilograma por metro cúbico. Espera aí que eu já vou colocar o metro cúbico. Agora, nós vamos pegar o mesmo 10 e vamos dividi-lo por quanto? Por 40 lá. Nós aumentamos o volume. O que aconteceu com a densidade? Ó? Ela diminuiu, olha lá. Ó. Agora eu vou pegar uma canetinha. Olha lá, moçada. Aqui é metro cúbico, ó. Aqui também é metro cúbico. Por que, professor?
Porque densidade, olha aqui, ó, é massa dividido por volume, ó. Então, vai ser quilograma dividido por quanto? Por metro cúbico. Estão vendo? Ó, densidade, isso aqui é massa, ó. Esse que está aqui em cima, ó, é massa. E esse que está aqui embaixo é volume, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Tá vendo? Agora, olha o que que nós fizemos, ó. Nós mantivemos a massa, enquanto em 10, ó. E o que que nós fizemos com o volume? Nós aumentamos ele, ó. Aumentou de 20 para 40. O que que acontece dessa forma? Nós vamos ter uma densidade de 0,25 quilogramas por metro cúbico. Nós teremos agora uma densidade de 0,25 quilogramas por metro cúbico. E nós estávamos com uma densidade de 0,50 lá, ó. Ou 0,5, tanto faz, ó. Os meninos do Horto das Oliveiras estão participando. Que massa! Olha que bacana. Que massa, maravilha! Lá de Belém, que beleza. E tudo direitinho, amor. Anotam tudo. Muito legal. Bonitinho. Olha só. Perceberam aí, gente? A gente tem o quê, ó? Massa sobre volume. Então, professor, agora eu entendi, ó. Se nós tivermos um volume maior para uma mesma massa, o que que vai acontecer? A nossa densidade vai cair. Aí, agora dá para a gente entender, por que que a densidade do algodão é maior? Porque para a gente ter 1 quilo de algodão, ó, nós temos um cubinho, 1 quilo de aço, por exemplo, 1 quilo de chumbo, nós temos um cubinho pequeno. Para a gente ter 1 quilo de algodão, ó, nós temos um volume grande, ó, um cubo grande. Aí, ó, se a gente tiver um valor maior no denominador, olha aqui, olha, o que que vai acontecer com o resultado final da conta? O resultado final da conta é que ela vai diminuir, ó. Né? Se nós tivermos um valor olha lá, ó, um valor maior no denominador, o resultado final da conta vai ser menor. Na de cima deu 0,5, na de baixo deu 0,25. Em forma de fração, ó. 0,5 representa meio. 0,25, gente, em fração vai representar quanto? Em maçada, 0,25, se nós formos representá-la em fração, quanto que seria? 1/4. 1/4. Como assim, professor? Escreve aí para a gente. Eu vou escrever, ó. Olha aqui, ó. 0,5 é a mesma, escrito na forma decimal. Como decimal, professor? Número que tem vírgula. 0,5 é igual a meio, ó. E como que é isso em forma de fração? Olha lá. 1 dividido por 2. E agora, ó, 0,25, ó, é igual a quanto? A 1/4, ó. A 1/4. Beleza, moçada? E 0,75, moçada? Como é que a gente escreve em forma de fração? Terço. 3/4. 3/4, olha lá. Né? E aí, se a gente tiver assim, 0,3333, ó, e uma dízima periódica depois, quanto que isso vai dar em fração? Aqui, olha, número com vírgula
é a representação do número na forma decimal, ó. O número tem vírgula. Ah, professor, aqui, ó, é diferente, moçada, ó. A gente está representando ele sob forma de fração. Isso aí quer dizer a mesma coisa? Quer dizer a mesma coisa, ó. Meio na forma decimal é igual a isso aqui na forma fracionária, ó. Ah, professor, isso é igual a alguma outra coisa? Claro que sim, ó. Meio é a mesma coisa que 50%, ó. Meio é a mesma coisa que 50%. Assim como 1/4 dá quantos por cento, moçada? 1/4 é a mesma coisa que quantos por cento, ó? 25%, concorda? Olha lá, 3/4 corresponde a quantos por cento? E 1/3? Aproximadamente 33%, ó. Porque se você somar 1/3 mais 1/3 mais 1/3, tem que dar um inteiro. 33 mais 33, 66, 66 com mais 33, 99, né? Só faltou um pedacinho para inteirar o 100. Então, é 33,3, né? Por cento, vamos dizer assim, ó. Ah lá, galerinha. Esse quadrinho aí é muito importante vocês anotarem ele. Por quê, professor? Porque às vezes você resolve a questão, ele coloca lá na opção assim, letra A, 0,25. Letra B, ele coloca assim, 3/4. Letra C, ele coloca 50%. E aí você fica pensando, mas espera aí, o certo é dar 0,5. Esse 0,5, moçada, ele corresponde a quanto? Ele corresponde a 50%, ó. 0,5 corresponde a 50%. Beleza, beleza, galerinha? Beleza, beleza. Beleza? Estão entendendo aí direitinho? Agora, moçadinha, agora, o que que nós vamos fazer? Uma vez que nós já passamos por esses detalhezinhos aí, nós vamos trabalhar um pouquinho. Anota esse quadrinho aí direitinho, tá, gente? Anota aí direitinho. Essa questão também aqui das unidades ali, ó, da densidade, ó, é bem interessante estar anotando, tá? Ah, se eu mexer do lugar, o 3 vai ficar para trás. Então, ele tem que ficar aí mesmo. Aqui é massa e aqui é volume. Pô, professor, de onde que você tirou isso aqui, ó? Tá escrito aqui, ó, quilograma por metro cúbico, ó. A unidade de densidade, tá vendo, ó? Ó, quilograma por metro cúbico, ó. Beleza, moçada? Vamos nós, então, para frente? Deixa eu ver meus conterrâneos aí, Paulo. Ah, eles lá, amor. Cadê? Olha aqui, ó. Aqui é do Horto das Oliveiras, ó. Oi, Oi. tudo bom, galera? Ela é de Belém, a gente mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou paraense. Mas ela é paraense, ela está aqui. Ó, eu estudei numa escola aí que chama Escola Tenente Rego Barros. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Alguns Não? sim, outros não. Ah, então tá bom. Eu sou irmã do professor João. O professor João vai dar aula de matemática para vocês. Tá bom, fiquem com Deus. Tchau. Obrigada. Ah, que legal. Eu acho que você que estava numa reunião que nós fizemos, não é? Sim, Ah, sim. Me lembra o seu nome? Gláucia.
Cláudia, não é isso? Gláucia. Gláucia, G. perdão. Isso. Isso. O meu é Paulo César, nós estávamos, eu, o João, e tinha mais... Sim. Eu me lembro bem aí. Atende o Marcelinho para mim, amor. Então, ô Gláucia, que bênção aí. Nossa, que bom que vocês estão aí, tá? A gente fica bem feliz. E vamos em frente aí, que esses adolescentes vão aprender bastante. Ó, agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho lá das unidades, lá de conversão das unidades, tá? E aí, no futuro, a gente pode voltar a falar desse assunto aqui tranquilamente depois. Ó, no momento, gente, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês um diagramazinho. Esse diagrama, ele vai permitir a gente fazer cálculos do... Primeiro, acho que vou ter que apagar aqui. Vou apagar para não levar para outra transparência, tá? Aquelas coisinhas lá do percentual representar em forma de número decimal, em número fracionário e em número percentual, moçadinha, é bem importante vocês terem isso aí em mente, tá? Agora. Nós vamos trabalhar agora, pessoal, na conversão de unidades. Hoje eu vou fazer uma explicação prévia. No sábado pela manhã, nós estaremos dando uma ênfase bem mais forte nisso aí, tá bom? Então, a gente espera que vocês estejam bem, todos aí, todos vocês no sábado, viu? Olha aqui, ó. O que que nós temos, ó? Nós temos aqui um quadro, um diagrama que está nos ensinando a fazer conversão de unidades. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Nós temos o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro como submúltiplos, ó. Como assim, prof? São menores do que o metro, ó. Ó, o decímetro é 10 vezes menor, o centímetro, ó, o próprio nome já diz, é 100 vezes menor, e o milímetro, ó, é 1000 vezes menor. Agora, para o outro lado, o que que nós temos? O decâmetro, ó, que é 10 vezes maior. O hectômetro, que é 100 vezes maior, e o quilômetro, olha ali escrito com letra minúscula, pessoal, olha lá, o km, ó, o prefixo indicativo de 1000, ele é 1000 vezes maior, ó. Ah, professor, agora eu comecei a entender. E existe uma relação entre eles, ó. Ó, o metro é 10 vezes maior que o decímetro é 10 vezes maior que o centímetro, e o centímetro é 10 vezes maior do que o milímetro. Ah, professor, mas esse aqui eu já sabia, ó. 1 centímetro tem 10 milímetros, ó. Por quê? Vocês têm aquela reguinha que vocês usam em sala de aula. Olha lá para vocês verem, 1 centímetro tem 10 milímetros. Ou seja, eles dão para vocês, às vezes o Estado dá a reguinha, né, para o ensino público, eu não sei se aí em Belém é a mesma coisa, mas aqui eles costumam dar e dão uma régua, por exemplo, de 30 centímetros, que equivale a quantos milímetros, hein, moçada? 30 centímetros equivale a quantos milímetros? Olha aqui no diagrama e me responde, ó. Já vão usar o diagrama. 300. A 300. Isso, João. Porque, ó, se nós estivermos, moçada, em centímetro aqui, ó. Se nós estivermos em centímetro aqui, ó. Se nós estivermos em centímetro, o que que a gente precisa fazer para poder chegar no milímetro aqui, ó? Basta nós multiplicarmos por 10, ó. Basta nós multiplicarmos por 10.
Como assim, prof? Olha, se nós temos 30 centímetros, ó, se nós temos 30 centímetros, e aí, olha, a gente multiplicar isso aí por 10, nós vamos obter quanto? 300 milímetros. Olha aqui no diagrama, ó. De centímetro, para a gente converter para milímetro, nós temos que usar a seta de cima, ó. Se fosse o contrário, professor, de milímetro para centímetro, a gente ia dividir por 10, ó. Vocês estão vendo que tem 2 pontinhos aqui, ó, na frente do 10? Do lado de cima, a gente tem um sinal de vezes, ó. Do lado de baixo, a gente tem um sinal de divisão. Olha os 2 pontinhos, ó. Ah, professor, quer dizer que se a gente tiver aqui em metro, ó. Se a gente tiver aqui em metro, ó. E a gente quiser mudar, por exemplo, para hectômetro, o que a gente tem que fazer? Eu estou em metro e quero mudar para hectômetro, ó. Quero transformar para hectômetro. O que a gente tem que fazer? Dividir. A gente tem que dividir por 10 uma vez, ó. Foi para decâmetro. Dividir por 10 de novo, ó. Foi para hectômetro. Ó. Então, quem divide por 10 duas vezes, gente, é a mesma coisa que dividir por quanto, hein? 20. Por 100, gurizadinha. Isso aí. Olha lá, ó. Quem divide por 10 duas vezes é a mesma coisa que dividir por 100, ó. Olha aqui, ó. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Eu tenho 400. Eu vou dividir 400 por 10. Quanto que dá 400 dividido por 10, moçada? 40. 40. É só cortar esse zero aqui com aquele zero ali, ó. O resultado deu 40, não deu? Agora nós vamos pegar esse 40 e vamos dividir por 10 de novo, ó. Quanto que dá 40 dividido por 10? 4. Dá 4. É só cortar esse zero com esse zero. 4 dividido por 1 não dá 4? Agora presta atenção aqui, ó. Dividir por 10 duas vezes é a mesma coisa que dividir por 100. Como assim, prof? Olha aqui, ó. Olha lá. Dividir por 10 duas vezes é a mesma coisa que dividir por 100. E agora, então, olha aqui, ó, nós vamos cortar esse zero com esse zero com esse zero, ó. Aí nós caímos na mesma conta lá. 4, ó. 4 dividido por 1 dá quanto? 4. Dá 4. Não é a mesma coisa aí? Concorda? Sim. Agora, e se a gente tiver em metro e quiser transformar para quilômetro, o que a gente tem que fazer? Dividir. Dividir. 3 vezes. Isso, 300. dividir por 10 3 vezes. É a mesma coisa que dividir por quanto, hein, moçada? 1000. É a mesma coisa que dividir por 1000. Como assim, prof? Olha, se nós tivermos, ó, 10.000 metros, 10.000 metros, ó, e quisermos transformar isso aí para quilômetro, o que a gente vai ter que fazer? Dividir por 1000. Nós vamos ter que dividir por 1000, ó. Ah, professor, então ficou uma baba para fazer isso aí. Então ficou, ó. Ah lá, ó. É só a gente vir aqui agora e cortar o quê? Os zerinhos, ó. Concorda? Nós vamos cortar 3 zeros do lado de cima, ó. Ó, que maravilha. E cortar 3 do lado de baixo, ó. Agora ficou 10 dividido por quanto, gente? Por 1, que é a mesma coisa que 10. Ah, professor, quer dizer então que 10.000 metros é a mesma coisa que o quê? 10 quilômetros. Que 10 quilômetros. Olha lá, Clarinha, que baba. Fácil. Perceberam, galerinha?
Do lado de cima, ó, você multiplica. Como assim, professor? Olha, se você tiver, por exemplo, ó, 20 quilômetros, ó, isso corresponde a quantos metros? É só você olhar aqui no diagrama, ó. Ó, nós estamos em quilômetros, ó, e queremos chegar lá no metro, ó, nós temos que converter para metro. Aí você vai andar do lado de baixo aqui na contramão? Não, você vai andar do lado de cima que ele está te indicando aqui, ó, o que você tem que fazer, ó. Nós Vai ter que estamos multiplicar aqui, 3 vezes? nós vamos multiplicar 3 vezes, por quanto, ó, Clarinha? 10. Por 10. Multiplicar 3 vezes por 10 é a mesma coisa que a gente multiplicar por quanto? Multiplicar 3 vezes por 10 é a mesma coisa que a gente multiplicar por quanto? É a mesma coisa que nós multiplicarmos por 1000. Por quê? 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. Então, é a mesma coisa que nós pegarmos aquele número ali, ó, e multiplicarmos ele por 1000. 20 vezes 1000 dá quanto, moçada? Ah, 20.000. Concorda? uhum. Beleza, Sim. beleza? E dessa forma a gente faz as conversões de unidades, usando esse diagrama aqui. Ah, professor, então se eu der um print aí na tela e anotar esse diagrama depois no caderno direitinho, na hora da prova, por exemplo, você faz esse diagrama aqui rapidinho, você leva uns 2 minutos para fazê-lo na prova. E todas as conversões de unidades que aparecerem, você converte na hora, ligeiro. Beleza? Nós vamos treinar bem isso aí, tá, moçada? Aí hoje, olha, vocês prestando atenção, no sábado nós vamos dar continuidade. Tá joia? São 2 horas. São 3. Há 3 horas exatas. É. Tá. 3 e 3. Tá. Então, aqui, olha, estão vendo, gente? Ó, esse é o diagrama que nós vamos usar para converter as unidades. Depois nós vamos ter um diagrama desse para converter unidades de área. Depois nós vamos ter um diagrama desse para converter unidade de volume. Então, nesse momento agora, nós vamos fazer essas conversões de unidades. E depois, moçada, nós vamos ter outro diagrama também, ó, para a gente fazer aqui do litro, ó. Tá vendo? Nós vamos ter outro diagrama e aí nós vamos fazer essas conversões para o litro. Porque o litro ele é muito importante, gente, por causa do mililitro, né? Que é a milésima parte do litro. O ml tem muito nos remédios, tantos ml desse remédio, os médicos usam muito isso. Quem na turma for fazer medicina, ó, vai ter que ter isso aí na veia, conhecer muito disso aí. Beleza, beleza, moçada? Beleza, beleza. Uhum. Ah, Beleza. nossa, muito bom, viu? João, Vinícius, Clarinha, todo mundo da turma, tudo aí, gente. A gente fica muito feliz e muito feliz também com a participação do pessoal lá do Horto das Oliveiras. Gláucia, um abração para vocês aí. A gente continua essa aula no sábado, viu? Ok, professor, obrigada. Tudo de bom. Beleza, Tchau, então, professor. galerinha. Boa Oi, semana. Joia, Vinícius, um abração para vocês. Tchau, gente. professor. Tchau, Professor, boa Ana. semana. Tchau, professor. Igual, Lucas. Tchau para vocês. Tchau, professor. Tchau, filhote. Tchau, professor. Tchau. Professor. Ai, eles são feras demais. Muito legal, amor. Ai, graças a Deus. Fico feliz com isso, cara. Tão indo. Eles não estavam assistindo a aula? Não estavam, né, Nenhum amor? momento. Agora eles entraram, eles já assistiram a aula de manhã, assistiram a aula agora. Eles assistiram algumas lives assim. Não sei, amor.